Cantares, capítulo 6. E o final do capítulo. Capítulo 6, a partir do versículo 10 até o final. Cantares 6, de 10 até o final. Quem é essa? Que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, pura como o sol, formidável como um exército com bandeiras. Desci ao jardim das nogueiras para mirar os renovos do vale, para ver se brotavam as vides, se floresciam as romeiras. Não sei como, imaginei-me no carro do meu nobre povo. Volta, volta, ó Sulamita, volta, volta, para que nós te contemplemos, porque quereis contemplar a Sulamita na dança de Manaim. Pelo menos na minha versão termina com uma pergunta. Isso vai variar um pouquinho de versão para versão, mas o livro de Cantares é um livro bastante perigoso da gente tentar interpretar, e é um livro que a gente tem que tomar bastante cuidado ao ler. Mas por se tratar de uma poesia, é importante que a gente não despreze esse pano de fundo como sendo o texto que está revelando para a gente a alma do autor. E como diz o livro de Efésios, a gente pode ter tranquilamente o livro de Cantares como uma referência entre o relacionamento de quem com quem? Relacionamento de quem? De Cristo com a igreja. Onde que está isso? Os irmãos lembram de algum livro que fala sobre isso? Paulo fala isso em que livro? Livro de Efésios. Livro de Efésios, Paulo fala, depois de falar a mulher faz isso, homem faz isso, e ele fala, grande é esse mistério. E ele diz, me refiro não ao marido e mulher, mas me refiro ao amor entre Cristo e a igreja. Então a gente entende, historicamente, que o livro de Cantares relata o amor entre Cristo e a igreja. No judaísmo, a relação entre Deus e o seu povo Israel. De qualquer forma, a relação aponta na mesma direção. A gente pode pegar esse texto e fazer uma relação entre o marido e a mulher? Claro, certamente que sim. A gente conseguiria extrair do livro de Cantares excelentes princípios para o relacionamento. E volta e meia a gente encontra pregadores que usam um livro de Cantares para fazerem casamentos. O meu próprio casamento foi feito em Cantares. Não sei se a minha esposa lembra. Mas eu não sei se você lembra qual foi o texto que foi usado no seu casamento. Pouca gente lembra. Mas o livro de Cantares é um livro especial para mim, porque é um livro que me faz pensar sobre como pode ser essa noiva arrebatada por amor, por um Deus vivo e bondoso. Da mesma forma, como pode ser, ou como se parece um Deus que tem o seu coração arrebatado de amor por sua noiva, por sua querida igreja. Quando a gente pega o livro de Cantares, a gente precisa fugir do lugar comum, de tentar fazer alegorias sem qualquer referência, mas a gente precisa então meditar sobre essa relação de amor entre Cristo e a igreja. Ainda gosto de pensar, e isso auxilia a minha reflexão, de o poeta é aquele que está emprestando para a gente olhos. Porque o poeta parece ser aquele que tem a sensibilidade de ver e de enxergar coisas que às vezes a gente não consegue dizer. Sabe aquela vez que você cantou uma música ou leu um texto assim, esse camarada falou que eu estava pensando e eu não sabia dizer.
Já cantou uma canção e essa canção, assim, puxa, parece que esse sujeito leu a minha alma, era isso que eu estava sentindo, era isso que eu estava pensando. Parece que o poeta é aquele que tem a capacidade de expressar as nossas ideias, os nossos pensamentos e colocar isso de forma escrita, numa canção, numa poesia. E quando a gente olha para o livro de Cantares, não deve ser diferente, porque o escritor de Cantares está emprestando olhos para que a gente enxergue os olhos do noivo. Afinal de contas, como que o noivo olha para a noiva? Afinal de contas, como que a noiva olha para o noivo? Lembro que ao longo dos textos, fiz no domingo retrasado, antes do Daniel pregar, eu falei sobre Cantares e os livros de fadas, os contos de fadas. Não sei se os irmãos lembram disso. E ainda estimulei, na minha audácia, eu ainda estimulei, dizendo que os contos de fadas podem ser úteis para a formação dos nossos filhos. E eu imagino que alguns irmãos ficam assim, contos de fada, pastor? E aí eu fiz uma diferença e espero que os irmãos tenham guardado isso. Quando eu estou falando dos contos de fadas, eu não estou falando dos filmes. Eu estou falando das histórias. As histórias são novas ou bem antigas? Muito antigos. E nessas histórias, o que a gente encontra? Sempre existe uma tragédia. Foi isso que a gente conversou, que todo conto de fada tem uma tragédia por trás. Morreu a mãe, morreu o pai, sumiu, se perdeu. Mas que existe um elemento nessa história. E qual é o elemento na história que sobressai? O amor verdadeiro, que é o elo que faz com que o personagem consiga chegar no seu rumo, no seu destino, no seu propósito. Então, entender essa relação é muito importante para que a gente entenda cada vez mais um pouquinho da identidade desse amor, de um raio-x, de uma radiografia desse amor. No versículo 10, o noivo se apresenta como alguém que está completamente encantado, alguém que está completamente arrebatado. E ele faz uma pergunta, e como diria o meu filho, é uma pergunta retórica. Porque é uma pergunta que ele não quer que ninguém responda, porque ele mesmo vai responder. E ele pergunta, quem é essa que aparece como a alva do dia? Quem é essa? E eu gosto muito dessa interjeição, dessa afirmação, porque isso fala um pouquinho sobre como Jesus Cristo fala sobre a própria identidade. Qual é a beleza que Jesus Cristo encontra na noiva? É claro que a gente está falando de Sulamita, o texto está falando de Sulamita e Salomão, mas como a gente já conversou, a gente tem essa referência que a gente não pode perder de vista. E ele mesmo dá a resposta. Essa pessoa que está... Querido, você já ficou assim, encantado com alguma coisa que você viu e você perguntou, o que é isso? Mas não o que é isso... Sabe um que é isso qualquer? O que é isso que você está fazendo? O que é isso que você está aprontando, hein? Não é esse o que é isso. É um que é isso que revele uma completa surpresa do seu coração. Quando você olha e... Quem é essa pessoa? O que é isso que está acontecendo? Essa interjeição carrega uma força tão bonita, tão reveladora do olhar de Jesus Cristo para a sua igreja. A pergunta que eu faço é se nós temos a experiência, e eu creio que temos, de em algum momento a gente olhar para alguma coisa e ficar incrivelmente... Puxa, que incrível isso. Que incrível isso. Isso me leva a uma breve e uma simples reflexão. De quando Cristo olha para a sua noiva, se preparando ou preparada, e aí vem outra discussão, essa noiva aqui está em que fase da sua preparação? Não vamos nem entrar nessa discussão, porque não vai ser interessante. Mas o fato é que quando Cristo olha para a essência e identidade da sua noiva, ele gosta do que vê. Pastor, e as reprimendas?
e as reprimendas de Apocalipse, isso não tira o fato de que Jesus Cristo ama a sua igreja. E a resposta de Jesus Cristo começa trilhando alguns elementos que eu quero conversar. Eu procurei ter algum cuidado, e eu estou gastando um pouco mais de tempo na introdução, justamente por esse texto ser realmente um pouco mais complexo, para a gente não cair em algumas armadilhas. Curiosamente, quando você vai pesquisar, você encontra material de praticamente tudo. O livro de Cantares é um livro que a gente tem pouquíssimo material. Então, eu escutei alguma coisa do Hernandes Dias Lopes, e ele fez algumas relações que eu vou aproveitar aqui, mas me chama a atenção por que esse livro é tão pouco utilizado na nossa prática diária de igreja. Por que esse livro é evitado? E, especificamente, quando a gente chega aí no final do capítulo 6, no capítulo 7 e 8, que é o finalzinho, já é um tom até um pouco mais picante. Tem algumas frases assim que parece que o negócio, opa, é melhor fechar. Tem criança na sala? Vamos fechar a Bíblia. Não sei se você já teve a curiosidade de ler o capítulo 7 e o capítulo 8, mas a gente tem sensação, opa, é melhor não. E eu imagino que alguns pastores se sintam constrangidos de pregar textos como esse por falarem algumas frases, algumas expressões que sejam um pouquinho mais... mas, enfim, até mesmo por isso que eu me detenho um pouco mais de tempo para a gente gastar nessa introdução, para que a gente pense um pouco. E um incentivo. Leia o livro de Cantares, entendendo a relação entre Jesus Cristo e a sua noiva. Mas eu preciso ainda revelar o meu próximo propósito. Porque ao trabalhar o livro de Cantares, eu saio de um propósito como pastor muito definido no meu coração, aonde eu imagino e aonde eu tenho me debruçado sobre esse tema, porque eu tenho pensado muito sobre avivamento. E, curiosamente, o livro que veio ao meu coração quando eu pensei em avivamento foi o livro de Cantares. E eu não sei exatamente o que vem em sua mente quando você pensa em avivamento. Mas quando eu penso em avivamento, a primeira palavra que vem no meu coração é amor. Sobre um tipo de amor, sobre um tipo de realidade que constrói dentro do meu coração um novo estilo de vida. Então, quando eu penso em avivamento, eu estou pensando num amor que traz vida, que traz intensidade, que traz profundidade, um amor que redefine a minha identidade, de uma forma que eu amo tanto, ou eu amo a ponto de ser alguém diferente. Será que existe algum tipo de amor que quando ele entra de mim, eu me torno uma pessoa diferente? Ou será que existe um tipo de amor que define a minha identidade? Bem, respondendo essa questão, para mim, todo amor define uma identidade. A grande questão é o que você ama. Porque que aquilo que você ama define o tipo de identidade que você tem. Penso ainda, talvez eu não consiga sair da introdução, mas eu vou tentar. Penso ainda que existem ainda muitos modelos de avivamento na cabeça do crente brasileiro. Toda vez que o crente brasileiro pensa em avivamento, vem várias imagens na cabeça. E eu quero fazer essa breve provocação com você. Imagina que o Brasil sofra um grande ou maior avivamento da sua história daqui a 10 anos. Feche seus olhos e imagine. Imagine que nos próximos 10 anos o Brasil sofra o maior avivamento de sua história. Eu quero que você tente imaginar algum detalhe e depois eu vou fazer algumas perguntas. O que aconteceria com essa nação se nesse período de 10 anos esse grande avivamento chegasse na igreja brasileira? Agora eu quero perguntar para você, o que você imaginou? O que você imaginou? E a coisa que eu posso dizer é que vocês não imaginaram a mesma coisa.
Eu posso dizer com certeza que quando vocês fecharam seus olhos, vocês tiveram imagens incrivelmente diferentes sobre esse avivamento. E isso é parte do problema. Porque quando a gente pensa em avivamento, a gente não tem uma ideia clara do que isso realmente seja na vida da igreja. Só para a gente tentar fazer essa ilustração, alguém arrisca dizer o que aconteceria com o Brasil? Fim da corrupção. Ok, mais alguém? Se esse avivamento alcançasse o Brasil de uma forma efetiva, o que aconteceria com a igreja brasileira? Oi? Esperança nas coisas certas, diminuição da violência. Mais alguém? Reconciliações de pais, filhos, famílias. Mais o quê? Ao longo de anos, a gente foi estimulado a pensar em avivamento como se fosse uma questão meramente de uma êxtase religiosa. Ao longo da história, todos os avivamentos tiveram impactos profundos na história de nações e cidades. Não é à toa que muitos países na Europa são incrivelmente evoluídos nos seus princípios, nos seus padrões, porque foram alcançados por gente temente que viveu um avivamento. Basta dizer, me ajuda aí, Léo e Daniel. Calvino chegou a ser um prefeito na cidade de Genebra. Genebra fica em que país? Genebra fica em que país? Suíça. Suíça é um país bem desenvolvido ou pouco desenvolvido? As cidades que tiveram pessoas impactadas por um profundo avivamento têm padrão de vida incrivelmente diferente. E quando eu penso nesse avivamento, eu penso numa reformulação da nossa identidade. E mais do que isso, eu penso numa reformulação da forma que a gente pensa na palavra amor. Quando um avivamento chegar, a gente nunca mais vai usar esse nome em vão. Porque quando a gente falar amor, a gente vai falar que isso reflete a própria essência de Deus. E quando a gente falar de amor, a gente vai temer dizer, eu amo fulano. Quando a gente começar relacionamentos, a gente vai ter medo de dizer, ou medo no sentido bom da palavra, a gente vai ter preocupação de dizer, porque a gente vai saber que eu amo não significa qualquer coisa. O avivamento, para chegar, ele vai trazer uma nova concepção da realidade de amar. Porque esse avivamento chegar em si, diferente. Porque eu gosto sempre de fazer uma provocação, e se a gente não conseguir sair da introdução, amém. Misericórdia e amém. Eu sempre faço essa pesquisa, e eu já fiz na igreja. Eu peço que você levante a mão se você se sente amado. Você se sente amado? Levanta a mão. Se você se sente amado, levanta a mão. Ok? Agora eu quero fazer uma pergunta exclusiva para quem levantou a mão. Você diz que você se sente amado. Você se sente sozinho muitas vezes na sua vida? Ué, mas você não se sente amado? Como é que você pode dizer que você se sente amado e se sente sozinho ao mesmo tempo? Precisamos de um avivamento. Porque a gente vai ressignificar o que significa amar e ser amado. Pensar e clamar por esse avivamento é vital para a gente entender que existe uma necessidade de que a nossa identidade seja refeita, revista, repensada. A gente não pode se deixar levar por qualquer ideia de avivamento, sem que essa ideia realmente transforme as nossas relações, os nossos relacionamentos e a nossa consciência, que é o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 12, que diz
Versículo 1, começa com o quê? Romanos capítulo 12. Rogo-vos, pois, irmãos. Vamos lá, gente. Quem não souber, pega o texto e diz. Rogo-vos, pois, irmãos. Faço questão que os irmãos abram esse texto. Quem achar pode ler. Esse texto é realmente uma preciosidade na vida do crente, porque ele faz um pedido pela misericórdia, pela compaixão que há em Cristo Jesus, que cada crente se apresente como sacrifício vivo diante de Deus. E para que experimente numa não conformidade com o padrão desse mundo. Em outras palavras, trazendo para a realidade da nossa conversa aqui, ou seja, eu não vou repetir a definição de amor do mundo, porque eu não vou me conformar com esse presente século. Então, aquilo que o mundo diz que é amor, não caio nessa. Então, a renovação do entendimento vem renovando a forma que eu olho para cada coisa na minha vida. Quando a renovação do entendimento vem, ele vem trazendo como eu olho para as minhas necessidades, como eu olho para as minhas frustrações, como eu olho para o meu fracasso, como eu olho para o meu sucesso, como eu olho para a vida, como eu olho para a morte. Significa que o meu entendimento foi reformulado. O amor veio em mim. E eu gosto muito de pensar nesse versículo, que também é um dos meus preferidos. O amor de Cristo nos constrange, de forma que esse amor redefine a nossa identidade. E esse é o ponto que eu estou insistindo. Só é em Jesus Cristo. Avivamento só é bíblico se gente que se diz amada começa a ter testemunho que sabe o que é ser radicalmente, profundamente amparado pela graça e misericórdia de Jesus Cristo. E o noivo diz, quem é essa que aparece como a alva do dia? A primeira referência que a gente tem no texto é a alva. E a alva é aquela centelha de dia, é aquela primeiro florescer da manhã. Mas a ideia de a beleza de dissipar as trevas, a beleza de iluminar, a beleza de refrescar, a beleza do amanhecer um novo dia. Mas eu gosto de pensar de uma forma ainda mais simples, na ideia de que a beleza da igreja está relacionada com a beleza de recomeçar. De recomeçar. E de recomeçar, porque a igreja precisa ser um lugar onde as pessoas têm a oportunidade de recomeçarem as suas vidas. Porque existem tragédias pessoais, emocionais e financeiras, etc, etc. É muito interessante perceber Salomão querendo elogiar a sua noiva, dizendo, ô mulher, você é tão bonita que parece até a alva romper. O que você quis dizer com isso, Salomão? Qual é a beleza de quem vê um sol nascendo? Qual é a beleza de quem vê um sol nascendo? Me lembro que no Rio de Janeiro, a gente tinha um costume. A gente fazia o nosso culto lá na casa da minha mãe, comia igual uns não sei o quê. No dia primeiro, a gente ia jogar futebol de salão numa quadra que tinha. Geralmente, alguém quebrava alguma coisa. E depois que a gente já tinha comido, que a gente já tinha jogado futebol, a gente ia todo mundo para a praia,
porque a gente tinha o costume na família de ver, passar o primeiro do ano, depois que a gente fazia todas as atividades familiares e religiosas, pelo menos os mais jovens, iam para a praia, e uma praia linda, ver o sol nascer. E a gente ficava brincando, esperando o sol nascer. E depois que o sol nascer, a gente ia para casa dormir. Coisa de jovem. Eu acho que eu não teria coragem de fazer isso de novo. Mas é possível reconhecer a beleza de um sol nascendo? Qual é a emoção que a gente sente quando a gente vê o sol nascer? Porque lembra, a gente está falando de poesia, a gente está falando de sensações, a gente está falando de como que isso perturba o coração da gente. Se de alguma forma o seu coração já foi influenciado, aquecido, começou um dia novo. Vamos em frente. Ontem já passou. E a minha esposa é tão bonita que ela parece com um romper da alva. A minha esposa é tão bonita que eu me sinto sempre esperançoso do lado dela. E eu posso dizer isso da minha esposa. Particularmente, como homem, eu olho para minha esposa e eu posso dizer, a minha esposa é tão bonita como o romper da alva. Porque quando eu olho para ela, eu tenho essa sensação de que tem um novo dia vindo. Vamos lá, vamos recuperar as forças, vamos... Ontem não foi bom, mas amanhã pode ser, pode acontecer. Então, a gente tem uma sensação de continuidade, a beleza de quem vai olhar para a vida e com a certeza de que a vida vai continuar acontecendo. Como é bonito, ou como deveria ser aos olhos de todos dessa comunidade, a beleza da Igreja Batista de Sara, por olharem para nós e verem que aqui onde Cristo está, onde a Igreja de Deus se reúne, existe uma possibilidade para novos começos. Existe uma igreja na região que eu não vou lembrar, que o slogan da igreja é justamente isso, uma igreja para novos começos. Eu acho tão bonito isso. Tem uma igreja aqui perto que tem o nome de Recomeçar. Então, de qualquer forma, parece que a igreja sabe que ela é bonita. A igreja sabe que ela tem cara de alva. A igreja precisa saber que ela precisa ser um espaço de restauração e recomeços. Quem é essa que aparece como a alva do dia? Formosa como a lua. O segundo elogio que Jesus Cristo faz, que Salomão faz para a noiva, mais uma vez, a gente está entrando num campo incrivelmente abstrato, e a gente não pode usar isso tão literalmente, apenas figuras para a gente entender. E se eu olhar para minha esposa e dizer, você é bonita como a lua, eu estou chamando a minha esposa de quê? Olha, hein? Se eu estou dizendo que a minha esposa é bonita como a lua, o que eu estou querendo dizer com isso? A beleza da lua é uma beleza muito específica, Primeiro que está escuro. Então, o brilho da lua é um brilho especial, porque é um brilho que aparece não onde tudo está claro, mas onde aparece, onde o negócio está um pouquinho mais escuro, né? Mas a característica da lua que mais me encanta é de refletir. Agora, pensando um pouquinho mais friamente, a lua tem luz própria? O que a lua faz? A lua reflete a luz do sol. E tentando fazer uma alegoria muito ingênua, muito infantil, mas que pode se relacionar com a igreja, que a beleza significativa da igreja não é tentar criar luz própria, mas é simplesmente refletir a luz que existe em Cristo Jesus. É uma boa imagem, que não fere o texto bíblico, amém? Então a gente precisa ser muito cuidadoso ao pegar essas imagens, porque a gente não pode ferir o texto bíblico. E eu penso nisso porque quando a igreja começa a querer ter luz própria, ela deixou de ser bonita como a lua. E o que tem de igreja no Brasil querendo ter luz própria? O que existe de gente
que sobe nos altares, nos púlpitos, sei lá, como que você gosta de chamar esse espaço, pessoas que querem brilhar, brilhar e brilhar, pastores que querem brilhar, cantores que querem brilhar, e é muito importante que quando a gente, entendendo que a gente faz parte do corpo de Cristo, que a gente faz parte da amada igreja do Senhor, que a gente só veio aqui para refletir um brilho, uma luz que não é nossa, a beleza de Jesus Cristo. E a gente precisa entender isso de uma forma cada vez mais profunda sobre a nossa beleza. Porque a igreja é bonita. A igreja é bonita. Apesar das nossas dificuldades, apesar das nossas necessidades, é necessário enxergar a beleza da igreja. E quando a gente fala de igreja, a gente está falando de existe algum tipo de beleza que você vê nesse lugar? E as pesquisas mostram que a mulher é mais generosa ao enxergar a beleza das pessoas. Não que uma mulher não saiba ser... Mas essa última pesquisa que eu li, e tem muito tempo que eu li isso, é que quando a mulher vai achar alguma coisa bonita, ela individualiza, ela consegue enxergar pedacinhos. Então, eu me lembro quando eu comecei a namorar com a Juliana, ela falava que queria casar com alguém que tivesse um queixo igual ao meu. Aí eu ficava, poxa, o resto pode ser tudo ruim, mas eu tinha um queixo igual ela quer, então tá bom. Essa capacidade de focar num ponto e você ver a beleza naquele ponto. De repente, o resto não está nem tão bom assim, né? Mas aquele ponto específico, eu consigo reconhecer a beleza. E nessas pesquisas, eu achei isso muito interessante, porque a mulher tem essa capacidade. O homem não. O homem vê o pacote completo. E não serve, não. E nesse sentido, eu achei muito interessante, porque a gente precisa aprender a olhar assim. Porque às vezes a gente olha para a igreja cheio de necessidades, cheio de faltas, cheio de falhas, e a gente não consegue enxergar a beleza da nossa igreja. Não que a gente vai ser individualista, bairrista, que a nossa igreja é melhor do que as outras, mas a gente precisa aprender a enxergar que existe beleza de Cristo onde nós estamos. Porque senão a gente vai cair no mito da vida, da grama mais verde. Porque senão a gente vai chegar na igreja dos outros, a gente sempre vai achar a igreja dos outros melhor que a nossa. Porque a gente não consegue enxergar a beleza de Cristo aqui. A gente não consegue enxergar o queixinho furado que a minha esposa viu em mim. Agora com barba está um pouco mais difícil. Agora pegou para mim, né? Se era o queixo, agora está ruim o negócio. A terceira informação, que quando Jesus faz essa referência, quer dizer, Salomão faz essa referência, quem é essa que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, pura como o sol? E essa referência é inequívoca, porque Salomão está elogiando um caráter específico de sulamita. Salomão está elogiando a pureza de sulamita. Então a gente pode entender que Jesus Cristo quer essa mesma relação, pode construir essa mesma relação com a igreja. Em outras palavras, a pureza da igreja precisa ser uma evidência da nossa beleza. Sim ou não? Em outras palavras, se alguém perguntar, por que nós somos bonitos? Porque existe pureza. Porque existe santidade na nossa vida. A beleza da igreja
Sim. Eu acho que assim é melhor. E esse caráter tão simples para a gente pensar é: se existir beleza na igreja aos olhos de Cristo, essa beleza tem a ver com a nossa relação com a santidade e com a pureza. E eu pergunto para os nossos grupos de louvor, grupo de louvor da Igreja Batista de Saara: Jesus Cristo pode ver beleza em vocês porque existe compromisso com a pureza e com a santidade? Mulheres da Igreja Batista de Saara: Jesus Cristo pode ver beleza em vocês porque vem um compromisso com a santidade na vida de vocês. Homens da Igreja Batista de Saara: Jesus Cristo pode ver beleza na vida de vocês porque vem santidade na vida de vocês. Isso é uma boa pergunta, né? Se de fato Deus tem olhado para a gente e percebido essa referência de pureza que deve existir na vida da igreja. E o último elogio tem a ver com... Esse é o que eu acho particularmente mais estranho. Quem é essa que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, pura como o sol e formidável como o exército com bandeiras? Eu penso que se eu elogiasse a minha esposa... Esposa, você está parecendo com o exército do Vietnã hoje. Não ia ser muito legal. Mas... tenta pensar comigo. Quando Salomão está olhando para a Sulamita e está pensando quais são os referenciais que eu tenho de beleza, e ele está puxando na sua mente o que ele entende que é bonito, o que ele considera bonito, e ele fala: a alva, a lua, a pureza do sol e um exército. Que beleza é essa? Quando Salomão, então, se refere a olhar para um exército e enxergar no exército um padrão de beleza. O irmão já viu uma tropa alinhada, preparada, com uniforme de guerra, com uniforme de batalha, organizado, sob uma voz de comando, todo mundo marchando junto? É uma coisa que impressiona ou não impressiona? Salomão está fazendo uma referência sobre essa beleza que um batalhão pode ter, que talvez seja improvável para os nossos olhos, mas é sobre uma organização, sobre estar debaixo do comando. Quando existe um grupo de pessoas debaixo de um comando, e esse comando é diretivo, e esse comando dirige a vida, essa ordem do batalhão, ela vai trazer benefícios. Obviamente, se o comandante for um bom comandante. Porque se for o Kim Jong, não consigo falar o nome dele, não vai ser tão bonito assim. Mas a ideia é que Salomão está provocando a nossa reflexão de que um grupo de pessoas comandado, existe beleza nisso. Porque são um grupo de pessoas dispostas a guerrear, dispostas a lutar por aquilo que é necessário, mas estão devidamente organizadas, devidamente focadas, e toda essa organização é bonita. Eu gosto muito dos filmes antigos que falam sobre as guerras da Idade Média, aquelas guerras que eles pintavam assim, né? E vinham era espada, não era metralhadora. Aqueles filmes, eu lembro de um filme do Mel Gibson chamado Braveheart. Os irmãos lembram desse filme? Esse filme é mais velhinho. Acho que quem é mais novo não deve lembrar desse filme. E a batalha final, os caras estavam meio assustados e o Mel Gibson pega o cavalo lá e ele começa a percorrer a tropa toda, fazer um belo discurso de motivação, para que aquela tropa não se desanimasse na frente da batalha e ela se erguesse a cabeça e fosse para cima para brigar a luta que era necessária ser combatida. É possível, sim, enxergar
a beleza na igreja, quando essa igreja está realmente debaixo do comando da voz de Jesus Cristo. A ordem, o foco e o compromisso com a batalha. E agora eu vou pular para o versículo 13. Volta, ó Sulamita, volta para que nós te contemplemos. Por que quereis contemplar a Sulamita na dança de Manaim? E eu preciso fazer uma breve referência sobre a dança de Manaim. Manaim é o lugar do encontro entre Jacó e Esaú. Jacó tinha aprontado com todo mundo, inclusive com seu irmão, passando a perna nele. E agora ele estava com medo desse encontro com seu irmão. E ele ora a Deus, ele oferece ofertas para o seu irmão, ele vai oferecendo várias ofertas para que essas ofertas apaziguem o coração do seu irmão, para que o seu irmão não venha com seus exércitos, com a sua tropa, e a tropa, os homens de Jacó não matem o Esaú e vice-versa. Então, Jacó está realmente assustado e preocupado, porque ele teme que o irmão vai finalmente se vingar e ele vai perder a sua vida, ou alguma coisa do tipo. E Deus entra com providência na vida de Jacó de uma forma tão especial, que quando ele chega em Manaim, ele tem uma experiência sobrenatural, e ele vê 2 exércitos. Ele vê um exército de homens, os homens dele, e ele vê um exército de anjos. E ele, eu acho que eu vou me acalmar, porque se tem aqui, junto com meus homens, tem um exército de anjos, eu acho que esse exército de anjos não vai ser suficiente para eu sair dessa. Então, é essa a referência que a gente tem da palavra de Manaim. E, curiosamente, aqui aparece uma informação muito solta no texto, que Sulamita tinha uma dança de Manaim. O lugar que a gente pode chegar mais próximo é que criou-se uma tradição para comemorar ou para memorar o evento, o episódio do patriarca Jacó, de que ele foi abençoado por Deus diante do seu irmão. E no sentido de que haveria uma dança comemorativa. E que Sulamita tinha uma dancinha lá, porque ela fazia parte lá de um grupo de pessoas que celebravam E uma das coisas que me deixa muito triste na nossa cultura é porque a nossa cultura é influenciada simplesmente pelo paganismo. Os nossos feriados são feriados de... Cosme e Damião. Mas o quê? Os nossos feriados são incrivelmente pagãos. Agora, faz parte de um povo que foi impactado por uma identidade em Jesus Cristo ou em Deus, como é o povo de Israel e como aconteceu com outros povos ao longo da história, de que a cultura assimile toda a cultura dessa relação com Deus. O que a gente pode entender é que existia um movimento festivo onde as mulheres dançavam celebrando essa vitória ou esse episódio na família de Jacó. E o noivo termina essa sessão dizendo: volta, Sulamita, porque a sua dança de Manaim é uma coisa encantadora. Todo mundo gosta de te ver cantando. Todo mundo gosta de ver dançando. Sabe aquela coisa que as pessoas pedem para você fazer de novo? Principalmente quando a gente vai crescendo, adolescente, tem alguma coisa que a gente... fulano, faz isso, conta uma história, conta uma piada. No meu caso era a música, né? Chegava uma tia, Léo, toca aquela música para o fulano. E aí eu ficava incrivelmente envergonhado com isso, porque parece que existem coisas na vida da gente que a gente faz e as pessoas gostam. E aí os nossos familiares meio que fazem propaganda da gente. A gente fica sem graça, mas eles fazem propaganda da gente. E Salomão está fazendo propaganda de Sulamita. Sulamita, todo mundo gosta da sua dancinha.
Volta, porque eu quero ver quando você faz essa dança aí, é muito legal, volta, a gente está querendo ver essa dancinha aí. Porque a sua dancinha, ninguém dança como você. E é claro que a gente... Por isso que eu falo do cuidado que a gente precisa ter com esse texto. E eu já vi pregações criando teorias incríveis desse texto. Eu só posso falar misericórdia. Mas existe um sentido muito simples, muito imediato que esse texto vai levar a gente. Quando Salomão está impactado por essa beleza, essa dança é o símbolo de um coração que finalmente ficou em paz diante da guerra que está prestes a explodir. Essa dança é um símbolo de quem finalmente conseguiu se sentir seguro, mesmo diante da ameaça. Essa dança significa que a presença do exército dos anjos vai tranquilizar o meu coração. E Salomão está dizendo que você dança isso, você representa isso muito bem. E a gente não pode então dizer que, tá vendo aí? É para a gente chegar aqui e começar a dançar igual uns loucos na presença do Senhor. Que fala do texto aqui, está falando do texto aqui, que é o amor de Jesus Cristo com a igreja. Então, Jesus Cristo está chamando para a igreja, vem e saia dançando. Não, o texto não está falando isso. Não. O texto está falando de que a dança de Manaim é a representação da beleza de uma igreja que acalmou o seu coração diante das suas batalhas. Simples, difícil, mas incrivelmente bonito. Um coração que está em paz diante do desafio. Volta, Sulamita. Volta, porque quando você dança isso, quando você representa isso, o povo se acalma. Porque todos os companheiros, todos os meus súditos, quando você faz a dança de Manaim, eles entendem. Eles entendem que junto com os nossos exércitos existe um exército do Senhor. Eles entendem que quando a gente está diante da adversidade, da dificuldade, existe um exército do Senhor acampado ao nosso redor, porque nós tememos ao Senhor. Volta, Sunamita, e dança. Porque a sua dança transmite confiança para quem precisa receber confiança em dias e em tempos difíceis. A questão não é a dança. A questão é uma fé que transparece confiança no dia da adversidade. Porque Jacó estava com medo do irmão. E a gente tem medo também. A dança de Manaim é sobre quando a gente aprende a confiar, quando a gente vai ser desafiado pela vida, pelos nossos irmãos. E quando o noivo diz que a dança da noiva é cheia de beleza e que merece replay, a gente precisa entender Cristo dizendo que a igreja no dia da batalha, a sua fé, a sua contrição é algo que merece replay. Porque quando a igreja faz isso, é lindo, é cheio de beleza. Lamentação de Jeremias. Jeremias escreve: bom é esperar no Senhor. Quando a igreja entende que a gente pode confiar no Senhor no dia da adversidade, isso é a dança de Manaim. Simples assim. E quando Salomão está pedindo volta, Sunamita, a gente precisa fazer uma provocação ou uma aplicação direta de que a gente precisa trazer de volta para a igreja essa beleza de ter paz no meio das nossas crises, de ter paz no dia das nossas adversidades. E eu quero fazer um convite para você. Na quarta-feira nós iremos falar basicamente sobre esse tema: fé, ansiedade e necessidades. O que a gente deve fazer quando as nossas necessidades perturbam a nossa fé? Quarta-feira a gente vai estar conversando sobre isso no livro de Mateus.
E, curiosamente, quando a gente chega no Cantares, é exatamente sobre isso que vem o elogio do noivo. Volta à igreja. Porque quando você confiou em mim, porque quando você confia em mim, descansando no Senhor, o coração das pessoas é fortalecido, é edificado, é protegido. A beleza da igreja precisa ser cultivada numa verdadeira identidade. E se um avivamento realmente vier para o Brasil, significa que isso vai sair das quatro paredes e vai começar a afetar a cultura e a forma que o brasileiro vive. Enquanto isso não afetar a forma que o brasileiro vive, o nosso avivamento é de fundo de quintal. Nosso avivamento é restrito a esse ambiente. Lembra que quando eu comecei a fazer essa conversa e esse desafio, eu falei no sentido de que meu coração tem impulsado para que a gente ore para um avivamento, mas que além de a gente orar para um avivamento, a gente tem um entendimento bíblico mais preciso dessa palavra, para que a gente não confie em qualquer modelo de avivamento, para que a gente não confie em qualquer identidade, porque a gente não pode confiar em qualquer forma de amor. E quando a gente aprende a olhar, quando a gente conhece os olhos do noivo e quando a gente conhece os olhos da noiva, a gente vai começar a olhar diferente para tudo que existe ao nosso redor. Os medos, as dúvidas, a ansiedade. Por isso eu comecei a fazer a partir do domingo retrasado, eu terminei com uma leitura de um livro. Os irmãos lembram? E hoje a gente vai terminar a pregação exatamente com a leitura desse livro. E ao longo do término de Cantares, eu vou chamar algum dos irmãos que têm vivido por enfrentamento com os seus Esaús da vida, que têm enfrentado a adversidade de uma forma muito dramática. E se vocês aceitarem, vocês vão estar aqui no final do culto, lendo histórias que parecem com a história de vocês. Por que isso? Porque eu creio que a gente pode estar muito mais próximo de um avivamento que os irmãos pensam. Se a gente entender a essência desse amor. Esse avivamento está muito mais próximo da gente do que a gente imagina. Porque se esse amor foi entendido, ele vai começar a frutificar dentro de nós. E eu penso nessas mensagens de um livro de um pastor americano chamado Tim Keller, que fala da nossa relação com o sofrimento, da nossa relação com a dor. E os irmãos lembram da história que eu contei? Era a história de uma mulher que estava num dia levando a sua filha, e a sua filha teve um traumatismo, e ela foi denunciada por uma médica, e ela perdeu a guarda das suas filhas. E a história vai contando tudo isso. Eu penso que existe um avivamento muito mais próximo da igreja brasileira do que a igreja brasileira pensa. Porque nós estamos sendo desafiados a amar a Deus em que circunstâncias? Nós estamos sendo desafiados a amar a Deus em dias difíceis. Em dias onde as nossas necessidades têm atropelado a gente. Em dia onde as nossas feridas têm gritado tão alto que às vezes é difícil suportar o som da nossa própria alma. E nesses dias a gente é desafiado a permanecer a nossa fé. E quando a gente permanece com amor, com a fé viva nesses dias, a gente está muito mais próximo de um avivamento do que a gente pensa. Porque nesses dias a gente descobre quem ama de verdade. Eu vou chamar Léo. E esse livro serve para eu compartilhar com você. Qual é o mais que o pastor tem de avivamento na cabeça? Qual é o modelo cristão que a gente tem que pensar de avivamento? Que tipo de amor você e eu precisamos nutrir para que esse avivamento chegue na igreja? E eu fiz um convite para o Léo.
porque o Léo viveu algumas coisas parecidas. É claro que não é a história dele. E, obviamente, você só vai vir aqui se você aceitar. Mas eu quero que você escute essa história como uma história de amor. Ok? Eu quero que você escute essa história como uma história de avivamento. A história de vida, cicatrizes de beleza e profundidade. Tudo em volta se aquieta. Sinto muito, mas não ouço batimento cardíaco nenhum, disse o técnico em ultrassonografia. Mais silêncio. De repente, tudo naquela sala escureceu, pareceu mais escuro e frio. Pouco antes, eu e meu marido John tínhamos conversados com aquele profissional. Aguardamos 20 longas semanas para saber o sexo do nosso bebê, esperando que isso nos encorajaria na segunda metade dessa fase difícil. Porém, num segundo, a sala ficou gélida e sem vida. Quando o rapaz saiu da sala para chamar o médico, a escuridão da sala refletia a escuridão que invadiu nossos corações. Não pode ser verdade. O médico vai atravessar aquela porta, ouvir os batimentos cardíacos e tudo vai ficar bem. Era o anseio e o desespero da nossa alma. Naquele dia sombrio de fevereiro, em uma única frase, a morte esmagou nossos sonhos e esperanças. Poucas vezes, a confirmação de uma gravidez desejada vem seguida de mau pressentimento. Veio seguido de alegria, certamente, porém misturada com medo daquilo que era provavelmente inevitável. Para nossa família, a alegre notícia de uma nova vida, um segundo filho a caminho, trouxe consigo o peso de acalentar o medo e a esperança ao mesmo tempo. Essa é a nossa história de sofrimento e perda, mistério e paz, alegria e tristeza. Nosso primeiro bebê, uma menina, havia nascido 2 anos antes. Ela veio ao mundo linda e saudável, mas a gravidez foi algo bem diferente. Com poucas semanas de gestação, fui diagnosticada com uma condição rara chamada hiperemese gravídica, HG. Essa condição, que afeta 2% das grávidas nos Estados Unidos, é marcada por emagrecimento muito rápido, subnutrição, desidratação, resultante de náuseas e vômitos implacáveis. Emagreci quase 12 quilos no primeiro trimestre da gravidez. Tomei soro várias vezes por causa da desidratação. Fiz terapia intravenosa e tomei remédios fortes contra a náusea durante a gravidez inteira. Todos os sintomas desapareceram no dia em que nossa filha nasceu. E conforme minha saúde melhorava, nós nos adaptamos ao caos maravilhoso de uma vida de um recém-nascido. No fim, o sacrifício pareceu pequeno demais comparado à alegria profunda que um filho muito desejado nos oferece. Embora os médicos tivessem avisado que a probabilidade de a HG retornar fosse alta, nosso desejo de ter outro filho foi mais forte do que nossa memória. Na crença ingênua de que a experiência havia nos ensinado a manejar essa condição, partimos para nossa gravidez, para outra gravidez. Uma semana depois de celebrarmos a boa notícia, um teste positivo para HG retornou. Dessa vez, infelizmente, a coisa parecia bem mais séria. Na verdade, apenas 0,5% das grávidas são diagnosticadas com HG tão grave assim. De imediato, meu médico iniciou o tratamento rigoroso, incluindo hospitalização. Um catéter central de inserção periférica foi colocado próximo ao meu coração para administração de medicamentos e nutrientes que o meu corpo necessitava para sustentar a vida que crescia dentro de mim. Passei 4 meses sem me alimentar. Eu me sentia fraca, nauseada o tempo todo e vomitava várias vezes no dia. Familiares e amigos nos ajudavam dia e noite, cuidando de nossa filha, preparando refeições, ficando comigo no hospital, oravam por nós. Foram as mãos e os pés de Cristo e muitas vezes nos perguntamos como teria sobrevivido sem a nossa comunidade. O amor deles literalmente nos alimentou e sustentou.
Ao relembrar os acontecimentos, entendemos que o sofrimento realmente começou logo nas primeiras semanas. Sabíamos que essa teria de ser nossa última gravidez, por causa da incompatibilidade química entre meu corpo e a gravidez. Não poderíamos intencionalmente obrigar nossas famílias ou a mim a passar por aquele mesmo sofrimento de antes. Fazíamos o possível para ir adiante e chegar ao fim do dia, sabendo que poderia ser assim durante 9 meses. Naquele dia sombrio de fevereiro, havia alcançado a metade do caminho da gravidez. Celebrando esse marco importante com esperança renovada, no entanto, para nós aquele dia não foi de celebração, mas de ocasião em que perdemos a inocência. Muitas vezes me peguei pensando e literalmente berrando: os bebês não devem morrer. E esse final trágico, para meses de sofrimento físico, parecia cruel demais. Precisei enfrentar um trabalho de parto induzido para dar à luz nosso segundo filho, um menino, a quem nunca conheceríamos nesse momento. John Wilson nasceu calmamente na manhã seguinte. Quando pegamos no colo seu corpinho sem vida, uma enxurrada de emoções tomou conta de nós. A notícia sobre uma nova vida tem uma força misteriosa que nos leva à esperança e nos faz sonhar com o futuro que descobriremos junto com o nosso filho enquanto ele cresce. Choramos a perda de nosso sonho. Quando entregamos aos cuidados de Deus, senti o Senhor nos envolvendo com ternura, juntando-se a nós no sofrimento. Nossos queridos amigos, a igreja, organizaram um lindo culto memorial e iniciamos o processo de libertação do sonho que tínhamos para a nossa família. Os dias seguintes foram profundamente cinzentos e vazios. Não conseguia dormir e tinha a sensação de que não conseguia respirar. Eu me sentia muito frágil e letárgica. Sou psicoterapeuta e intelectualmente conheço os estágios do luto, mas agora eu os vivenciava na carne. As palavras não parecem adequadas para descrever os sentimentos. Eu sabia que Deus era capaz de lidar com minhas emoções e não me acanhava de expressá-las a Ele com frequência. Havia momentos de raiva, mas em geral eu sentia angústia, desespero, inveja, amargura e uma profunda dor. No entanto, de alguma forma, em meio ao turbilhão de sentimentos que me assaltavam todos os dias, uma paz profunda e poderosa abriu o caminho para o meu coração, trazendo-me consolo. Senti intensamente a presença de Deus. Pouco a pouco comecei o processo de entender que, embora Ele permita os infortúnios que sobrevenham, jamais nos abandona e nos impede de ter um relacionamento íntimo e vivido com Ele. Meu relacionamento com Deus crescia de maneira diferente e tornava-se mais verdadeiro. Deus estava me atraindo mais para junto dele por meio de cada questionamento e dúvida dolorosa. Ele, de fato, estava na escuridão conosco. A palavra do salmista, o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido, me carregaram pelos dias e meses de cura. Verdadeiramente Deus foi nosso refúgio. Bem-aventurados os que choram. Essa mensagem deixou de ser apenas palavra numa página. Temos vivenciado esse versículo como uma palavra de Deus viva e doadora de vida. Temos vivido e respirado essa palavra. Da mesma forma que a maioria de vocês, nunca escolheríamos o tormento da fornalha ardente de perder um bebê. Mas hoje agradecemos as ricas bênçãos que jamais teríamos recebido se não passássemos pelo fogo. O desejo profundo de Deus é que tenhamos um relacionamento abundante com Ele e com os outros.
Sempre que me encontro com alguém que está sofrendo, agradeço a dádiva do meu sofrimento. Lembro-me de que somos vulneráveis e dependentes. Ser fortes e independentes faz parte da natureza, da nossa natureza. Porém, o sofrimento não existe lugar para o ego. Essa aniquilação do meu ego abriu portas para um relacionamento autêntico com as outras pessoas. Quando sou levada para mais perto dos outros, vivencio Deus aqui e agora. Nos dias seguintes à perda do nosso filho, uma amiga me disse que iríamos andar mancando dali para frente. Embora nossas cicatrizes não sejam físicas, a dor deixou uma marca em nossos corações. Mas gosto de pensar nessas cicatrizes como marcas singulares de beleza e amadurecimento. Embora nossa história não termine aqui, Deus reuniu de maneira extraordinária, miraculosa, 4 vidas para criar beleza das cinzas. Hoje desfrutamos da vitalidade de um lar com 2 filhos preciosos. Minha filha de 9 anos e nosso filho, nosso milagre, que completará 5 anos nessa semana. Ansiamos pelo dia em que nos reuniremos com o nosso primeiro filho menino no céu. Mas, por enquanto, somos gratos por haver experimentado Deus de modo tão real e dinâmico, alegrando-nos com a vida que Ele nos tem dado. Longe de mim querer provocar lágrimas. Não. Porque avivamento não tem a ver com lágrimas. Eu chamei o Léo porque ele perdeu o filho. Eu chamei o Léo porque a esposa dele quase morreu. Eu chamei o Léo porque ele sabe exatamente qual é o gosto dessa história. Eu chamei o Léo porque ele sabe o que é sobreviver à fé quando você perde um filho. Não, eu não penso em avivamento com alguma coisa que vai acontecer aqui dentro, não. Sim, eu acredito que a gente está muito perto de acontecer um avivamento, porque nós temos sido desafiados nesse tempo de uma tal forma, com tanta intensidade, que a nossa fé tem sido desafiada a cada dia. E muitos dias a gente pensa, será que eu consigo continuar crendo? Provavelmente isso já passou no seu coração. Porque tem um dia que aperta tanto, que a gente pergunta para Deus, será que depois disso eu vou continuar acreditando no Senhor, depois de sofrer tudo que eu sofro? E o capítulo seguinte do que a gente lê, tem uma expressão que eu acho muito forte. O amor é tão forte quanto a morte. Esse é o contexto de Cantares. As muitas águas não poderão apagar. Está no livro de Cantares. Então a gente está preparando para o final do livro, ok? Só que quando a gente chega no Novo Testamento, a gente tem uma nova revelação. Porque se no Antigo Testamento o amor já era tão forte quanto a morte, no Novo Testamento o amor é mais forte, porque Jesus Cristo venceu a morte. Agora, em Jesus Cristo, nem a morte vence o amor. Os irmãos querem viver avivamento? Para que a gente viva avivamento, nós precisamos ter um amor que vence a morte. E como que vai saber? Nós somos provados. Nós somos testados. Sabe por que às vezes o nosso amor não dá conta? A gente se sente amado. Mas quando o nosso amor
que a gente dá e recebe é refinado até o ponto de esse amor ser purificado na fornalha da vida. E a nossa fé sustenta esse amor. Quando esse amor chega dentro de mim, esse amor me sustenta de uma tal forma que eu não consigo ser o mesmo. Por isso que a gente, se quiser viver um avivamento do Evangelho, o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, precisa encher os nossos corações de uma maneira que Ele ainda não encheu. Porque o amor de Jesus Cristo venceu a morte, para que você tenha vida. E a gente está sendo desafiado. Crises de saúde, crises conjugais, dúvidas, dívidas, medos, incertezas. A gente tem um grupo de pessoas que nessa igreja que está vivendo um problema de transição, um desafio que está sendo transicionado na vida. Eu sei o que era antes, mas eu não sei o que eu vou ser amanhã. E nós temos alguns casais, algumas famílias que vivem exatamente assim. Quando olham para o futuro, não sabem o que o futuro vai trazer, sim ou não? Quantas famílias existem no nosso meio que estão vivendo exatamente essa circunstância? De que a fé de vocês, a nossa fé está sendo desafiada. Por isso que eu gosto muito de uma pergunta que diz nos evangelhos que quando o Filho do Homem voltar, porventura achará fé na terra? Avivamento é para quem quer experimentar um amor que consegue vencer as dúvidas que existem no seu coração. Você tem dúvidas, sim ou não? Você tem dúvidas que doem? Quem sabe do que eu estou falando? Você tem dúvidas que dói a sua alma? Você sabe o que é ter dúvida de tal forma que a sua alma fica tremendo? O tamanho é o peso das dúvidas que você carrega no seu coração. A pergunta é que o avivamento vai vir quando o amor que existir no seu coração é tão forte para enfrentar essas dúvidas e continuar sendo amor por Jesus Cristo e o amor de Jesus Cristo por você. Esse é o dia que o avivamento vai chegar na sua vida. Cuidado com o modelo de avivamento que você carrega no seu coração, porque esse modelo pode ser falso, frágil. O texto de Cantares está preparando a gente para que esse amor transforme a nossa identidade. Nós temos o Léo, nós temos a Elaine, que perderam os filhos recentemente. E a gente tem tanta gente aqui que não sabe o que vai fazer amanhã. E eu queria que você estivesse consciente disso. Porque nós vivemos como noiva. E a noiva é bela, tão bela, porque ela tem cara de recomeçar. Por isso que você está aqui. Porque a noiva é tão bela, porque a sua pureza transparece no dia da aflição e no dia das vitórias. Porque a igreja é uma igreja tão bela que ela parece um batalhão sendo comandado pela voz doce do bom pastor. Eu estava compartilhando ao longo desses 7 anos, quantos desafios. Para alguns de nós, o avivamento vai vir com alívio. Para alguns de nós, o avivamento vai vir com um grande alívio. Para algum de nós, o avivamento vai vir com lágrimas. Mas para algum de nós, o avivamento vai vir com um sorriso. Não acredite em modelos pré-fabricados de avivamento. Não acredite.
Porque quando Deus vier sobre essa igreja de uma maneira tão especial, que a beleza que está guardada aqui dentro desse corpo, desse povo, vai começar a reluzir, e as pessoas vão contemplar o que o Senhor tem feito com você, quando no dia que você tem tido falta. O que Deus tem feito na sua vida quando você tem tido falta. O que Deus tem feito na sua vida quando você tem tido medo. O que Deus tem feito na sua vida quando você está ansioso. O que Deus tem feito na sua vida quando você tem conquistado e perdido coisas. O que Deus tem feito na sua vida. E quando a gente olha para o livro de Cantares, a gente não pode se limitar a simplesmente a fazer simbologias e simbologias e simbologias. A gente precisa refletir sobre a natureza do amor de Deus por sua igreja. E da mesma forma, a gente precisa refletir sobre a natureza do amor da igreja por Jesus Cristo. Porque se a gente não fizer essa reflexão... Por isso que eu quero pedir que você fique de pé. Mais uma vez, eu não estou pedindo que você se emocione, mas eu estou pedindo que você entenda. E a gente vai cantar uma música tão antiga, que a gente cantou na hora do louvor. E essa música traduz a ideia de avivamento, essa música traduz a ideia de amor. Perto quero estar. E não importa as circunstâncias. E eu quero te desafiar nessa noite a você cantar essa música de verdade, para a honra e glória do teu Deus. Você aceita esse desafio? Feche seus olhos e cante ao Senhor. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias. Adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se
comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, seu amigo me tornei. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei. Não importam As circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Quem é essa? Quem é essa? Somente a ti, Quem é essa que se aproxima? Bela como a alva. somente E eu peço perdão e licença para eu ser o mais pessoal, para que a gente seja o mais família que a gente puder fazer nessa hora, para que isso tenha sentido para a gente. Quem é essa? Que é incrivelmente bela. Esse é o Júlio. Se aproxima, Júlio. Que é desafiado a continuar acreditando em Jesus Cristo, mesmo quando seu filho está fora da igreja. Quem é essa que é tão bonita? Essa é Edilene. Vem, Edilene. Que tem um sonho que não se realiza nunca. E que é desafiada a amar em Jesus Cristo assim mesmo. Quem é essa? Essa é a Mary. Vem, Mary. Que enfrenta a dor de um luto no coração que só ela sabe. Quem é essa? Essa é o Justus. Vem, Justus. Que enfrenta o drama de precisar trazer sustento para sua família. Quem é essa? Essa é o Jorge, que também enfrenta o mesmo drama. Vem, Jorge. Quem é essa? Essa é o Guga. Vem, Guga. Com perguntas que pesam 1 tonelada. Quem é essa? Eu poderia chamar praticamente cada um de vocês. Mas nessa noite eu quero que você abra os seus olhos. Quem é essa que Deus está se referindo e que amor é esse que Jesus Cristo está falando? É um amor que vence a morte. É um amor que vence as dúvidas. É um amor que supera as necessidades. Quem é essa? Bonita como a alva. Volta, Sulamita. Volta, Sulamita, para a dança de Manaim. Como as pessoas precisam ver você dançando. Não como uma expressão corporal, mas como uma expressão de fé. Viva no tempo de hoje que você vive. Volta, Sulamita, porque as pessoas precisam ver a sua dança. E aí isso faz um sentido incrível. Quem é essa? Insegura, aflita, cheio de temores. E quando os olhos do noivo olham para a noiva, vocês são bonitos como a alva. Vocês são puros como o sol. Vocês são lindos como um batalhão bem comandado. E é uma questão de crer. É uma questão de entender
se esse amor é verdadeiro ou não dentro de você. Volta, sunamita. Volta. Porque as pessoas precisam do testemunho do seu amor. Avivamento é quando a sunamita voltar a dançar nos dias de hoje. E a gente vai cantar mais uma vez esse texto, te louvarei. Com tudo que existe no nosso coração, te louvarei. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. E quando que o avivamento vem? Quando a graça for mais pesada do que qualquer circunstância. Quando a gente enxergar mais a graça de Jesus Cristo na nossa vida do que qualquer coisa que a gente esteja vivendo, é porque o avivamento chegou dentro de você. Porque você não consegue mais olhar para a vida do jeito que você olhava antes. E a minha oração nessa noite é para que o avivamento chegue na sua vida e no seu coração. Que a sua identidade seja renovada em Jesus Cristo. Eu vou pedir que você dê um abraço, quando a gente terminar a nossa oração, dê um abraço nessas. Porque tem muitas nessas aí também que eu não chamei, só para não ocupar todo mundo aqui. Vamos orar. Senhor, esses dias têm desafiado a nossa fé e o nosso entendimento. A gente tem se desafiado a crer menos, a se esforçar muito, a confiar pouco, e a temer o dia de hoje e a temer o dia de amanhã. Mas muitas vezes o nosso entendimento sobre seu amor está obscurecido, porque a gente não consegue se alimentar da tua graça, da tua presença, de maneira que isso nos sustente e nos mantenha de pé. Por isso eu venho clamar pela tua graça e pela tua bondade, pela tua misericórdia, para que no dia que se chama hoje, na tua presença e diante do teu altar, nós entendemos que hoje é o dia oportuno e nós clamamos pela tua graça sobre a nossa vida, para que ela nos sustente, para que ela transforme os nossos olhos, para que ela transforme o nosso coração, para que a gente saiba que como igreja de Jesus Cristo, nós somos realmente amadas. E de que isso não é retórica. Pai, nós clamamos por um avivamento na vida dessa igreja, para que todas essas histórias não sejam o fim da nossa fé, mas que essas histórias sejam só mais um testemunho de como o Senhor tem feito a nossa vida ser gerada de novo, e de novo, e de novo, e de novo na tua presença. Que essas histórias sejam mais um episódio da relação de intimidade que Jesus Cristo começou na cruz do Calvário com a igreja. Pai, nós te agradecemos porque a gente sabe que existe remédio da tua parte. Por isso a gente suplica que o Senhor abra os nossos ouvidos, abra os nossos olhos, para que a gente possa desfrutar da alegria que tem em Cristo Jesus nos dias de hoje. Nos dias quando a gente está sendo desafiado. Para que hoje a paz encontre o nosso coração, para que hoje a paz encontre o nosso entendimento e traga equilíbrio nas nossas vidas.
para que a gente não espere o amanhã chegar, mas que a gente saiba que a tua graça é provisão para hoje e sempre vai ser. Ó Senhor, e que a gente seja igreja de uma tal forma que a gente possa encontrar comunhão na vida um dos outros para experimentar o que nós temos em comum em Jesus Cristo. Vida. Para que quando a gente se sente para conversar, para quando a gente vá na casa um do outro, uma comunhão verdadeira, profunda e autêntica que nasceu no meio da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, console e aqueça os nossos corações, nos fazendo entender que seja qual for a circunstância, o Senhor nos faz triunfar. Obrigado. Porque em toda história de amor existem desafios. Obrigado, porque em toda história de amor existem obstáculos a serem vencidos. Obrigado, porque o Senhor chamou a gente para viver essa história de amor. Nos sustente, Senhor. Nos ampare, Senhor. Aos que precisam de cura, aos que precisam de pão, aos que precisam de consolo, aos que precisam de resposta, aos que precisam de abrigo. Pai nosso, como igreja nós viemos clamar para que a Tua vontade chegue dentro de nós. Convence-nos, Senhor, convence-nos da Tua verdade e aquieta o nosso coração, para que a gente possa viver na Tua presença, testemunhar aquilo que o Senhor tem feito em nós e por nós. Para que a gente aprenda a se alegrar, para a gente aprenda a celebrar, para que a gente aprenda a adorar o nome que é bendito, precioso, o nome que é santo. Jesus, gere em nós motivos de adoração que sejam superiores a qualquer necessidade. E quando eu falo isso, meu bom mestre, eu falo de tudo que o Senhor fez por nós. Abre os nossos olhos, Senhor. Abre os nossos olhos. Nós choramos em nome de Jesus. Abraça a pessoa que está do seu lado.